Olá, começamos agora mais uma edição do Janela Internacional, um programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, política externa do governo Lula e política de relações internacionais do PT. Esta edição está sendo gravada no dia 8 de setembro, uma segunda-feira, por volta das 10 da manhã, mas irá ao ar no dia 10, uma quarta-feira, a partir das 15. O programa de hoje terá duas partes: o panorama que será apresentado por mim, Fábio Elcuri, e uma conversa com Muriatan Barbosa, professor e pesquisador da UFABC, sobre Frantz Fanon e um pouco sobre África. Começando pelo Brasil, no dia 2 de setembro, o governo aprovou uma medida provisória para reduzir os danos causados pelas tarifas de 50% dos Estados Unidos sobre exportações e empregos, e ainda estimular investimentos estratégicos. É o Plano Brasil Soberano, que é estruturado em 3 eixos: o fortalecimento do setor produtivo, disponibilizando 30 bilhões de reais em crédito; proteção ao trabalhador, com a criação da Câmara Nacional de Acompanhamento do Emprego para monitorar postos de trabalho em setores impactados e mediar negociações coletivas; e diplomacia comercial e multilateralismo, para avançar em acordos comerciais com a União Europeia, EFTA, Emirados Árabes, Canadá, Índia e Vietnã, buscando reduzir a dependência do mercado estadunidense. Além disso, o governo afirmou que segue aberto ao diálogo com os Estados Unidos por soluções negociadas para restabelecer um equilíbrio comercial e reforçou o compromisso com o multilateralismo, pela atuação na Organização Mundial do Comércio, a ampliação de mercados alternativos para reduzir as vulnerabilidades. E também no dia 2, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos notificou os bancos brasileiros, questionando sobre a aplicação das sanções impostas pela Lei Magnitsky ao ministro Alexandre de Moraes. O órgão quer saber quais medidas foram adotadas por essas instituições para garantir o cumprimento das sanções. Como essas instituições têm representação em território estadunidense, caso seja constatado o descumprimento, mesmo que parcial, o governo dos Estados Unidos pode impor sanções adicionais, multas e até punir os executivos dessas instituições. Na mídia estadunidense, a cobertura sobre o julgamento da tentativa de golpe reportou a maneira como o STF tem lidado com as ameaças de Donald Trump. Num artigo intitulado "O juiz brasileiro desafiando Trump está testando a paciência dos colegas", a agência Reuters informa que chamou a atenção o desprezo do ministro Moraes em relação ao que a reportagem se refere como fúria de Trump. Por outro lado, diz que parte dos ministros da corte se mostraram temerosos das ameaças de retaliação, mas que Moraes afirma em entrevista dada em agosto não haver divisões internas. Linha parecida seguiu o Washington Post, com o título "Juiz brasileiro abre julgamento de Bolsonaro com provocação a Trump", referindo-se a uma fala de Moraes sobre a interferência de um Estado estrangeiro. O New York Times traz um artigo intitulado "Como tentar dar um golpe e fracassar", em que revisa os depoimentos dados durante a investigação, e o jornal traça um histórico da tentativa de desacreditar as urnas eletrônicas e o resultado eleitoral em 2022, bem como outros momentos de planejamento do golpe. Durante a entrevista coletiva no dia 5 de setembro, Trump afirmou sua irritação com o Brasil e que não descartaria impor restrições a vistos diplomáticos de autoridades para participar da Assembleia Geral da ONU neste mês em Nova York. Na Argentina, as eleições legislativas de meio de mandato, marcadas para o dia 26 de outubro, ocorrerão sob os efeitos do escândalo de corrupção que atravessa o governo Milei. Sua irmã Karina e outras pessoas do governo foram convocadas pela Câmara de Deputados para prestar depoimento sobre o caso da criptomoeda Libra, que se encontra sob investigação simultânea nas justiças da Argentina e dos Estados Unidos. Soma-se a este quadro a derrota do governo com a derrubada pelo Congresso do veto de Milei à lei que concede recursos a pessoas com deficiência.
Em agosto, a Câmara já havia derrubado o veto e agora, no dia 4 de setembro, foi a vez do Senado fazer o mesmo por 63 votos contra 7. Esta lei declara emergência na área de deficiência e estabelece a regularização de pagamentos atrasados a prestadores de serviço de saúde. Enquanto as legislativas federais não chegam, neste 7 de setembro ocorreram as eleições legislativas na província de Buenos Aires, separadas do calendário nacional de eleições pela primeira vez desde 2003. Nesta, de Buenos Aires, se incluem as eleições para vereadores nos 135 municípios da província. Este pleito foi visto como um laboratório para a disputa entre o presidente Milei e o governador de Buenos Aires, o oposicionista e peronista Axel Kicillof, que precisa garantir o apoio parlamentar para seus próximos 2 mandatos. Com quase 99,5% de apuração até esta manhã de 8 de setembro, a coalizão peronista de centro-esquerda, Força Pátria, já havia conquistado quase a metade dos votos para a Câmara de Deputados e quase 45% dos votos para o Senado provincial. A organização A Voz da Praça de Maio anunciou em 6 de setembro o falecimento de Rosa Rosenblit, uma de suas fundadoras e figura central na luta pela identificação dos netos desaparecidos durante a ditadura civil-militar argentina, de 1976 a 1983. Rosa Rosenblit nasceu em 15 de agosto de 1919, filha de colonos judeus que fugiram dos pogroms na Rússia czarista. Havia acabado de completar 106 anos de idade quando de seu falecimento. Ela foi fundamental no avanço de estudos genéticos que permitiram identificar crianças sequestradas e, juntamente com a neta, promoveu a repetição desses estudos até o desenvolvimento do Índice de Avós. Em outubro de 1978, segundo ano da ditadura militar argentina, agentes militares sequestraram sua filha, Patrícia, que estava grávida de 8 meses, e sua neta, Mariana. No mesmo dia, levaram seu genro, José. A neta Mariana foi devolvida à família. Patrícia, sob custódia militar, deu à luz a um menino que foi sequestrado por um membro da Força Aérea. Em 2000, Rosa pôde conhecer o neto, Guillermo Pérez Rosenblit. No entanto, ela nunca parou de procurar outras crianças desaparecidas. Desde o desaparecimento da filha e do genro, Rosa se juntou às avós da Praça de Maio afirmando: "O amor por nossos filhos e netos é maior que o medo." Também disse em várias entrevistas: "Não estava aqui apenas para procurá-lo, mas por todos os que estão desaparecidos." Nos Estados Unidos, Donald Trump assinou um decreto no dia 5 de setembro para renomear o Departamento de Defesa como Departamento de Guerra, retomando o título usado até 1947, quando as autoridades mudaram o nome para tentar dar um caráter de prevenção de conflitos ao órgão que ficou conhecido como Pentágono. Trump também desafiou as normas convencionais sobre o destacamento doméstico das Forças Armadas estadunidenses, criando zonas militares ao longo da fronteira sul com o México, para auxiliar na repressão à imigração, além de enviar tropas para Los Angeles e Washington. O Pentágono já alterou o título do secretário de Defesa, Pete Hegseth, em sua porta, onde agora se lê Secretário da Guerra, e de Steve Feinberg para Secretário Adjunto da Guerra. A decisão de Trump representou mais um esforço para reformular a imagem das Forças Armadas dos Estados Unidos, que incluiu também a decisão de presidir um desfile militar extraordinário no centro de Washington e restaurar nomes originais de algumas bases militares, alterados após os protestos por justiça racial em 2020. Hegseth deu uma declaração inflamada: "Vamos partir para o ataque, não apenas para a defesa. Letalidade máxima, não legalidade morna." Depois de Los Angeles e Washington, Trump manteve a ameaça de enviar tropas federais para Chicago, em Illinois, em resposta a supostos níveis alarmantes de violência, e que as autoridades democratas da cidade e do estado não reconhecem o problema. Dada a tensão
Setores da comunidade afro-americana consideraram a militarização da cidade e a intervenção da Guarda Nacional uma provocação desnecessária e diversas organizações sociais alertaram para resistir a qualquer tentativa de militarização, alertando também que a ação poderia desencadear confrontos graves e apresentar riscos de perdas humanas. O prefeito democrata da cidade, Brandon Johnson, respondeu no dia 1º de setembro, durante seu discurso no Dia do Trabalho nos Estados Unidos, que reiterou sua oposição a qualquer tipo de intervenção militar na cidade e assinou um decreto proibindo a colaboração entre a polícia local e as forças federais em tarefas relacionadas ao controle migratório. Já o governador democrata de Illinois, J. Robert Pritzker, afirmou haver motivos para acreditar que o governo Trump já havia mobilizado a Guarda Nacional do Texas para ser enviada ao estado e que essa decisão não tinha a ver com segurança, expondo os números sobre queda da violência local. Assim como Wes Moore, governador de Maryland, onde fica Baltimore, Pritzker acusa Trump de fabricar crises para justificar o envio de forças federais para estados democratas. Declarou ainda estar pronto para lutar na justiça contra qualquer mobilização militar e pediu a moradores para protestar pacificamente. Na semana passada, Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, iniciou uma viagem pela América Latina e Caribe, com uma primeira parada de 2 dias no México a partir do dia 3 de setembro. Ele se encontrou com a presidenta mexicana Claudia Sheinbaum e depois com o ministro das Relações Exteriores, Juan Ramón de la Fuente. Entre os temas discutidos estavam o combate às drogas, o crime organizado, a migração e o desenvolvimento econômico. Embora a visita aborde questões de grande relevância para os dois países, Sheinbaum tem sido enfática em rejeitar qualquer tipo de intervenção estrangeira. Na sequência, Rubio foi ao Equador, onde foi recebido pelo presidente Daniel Noboa, um dos aliados regionais de Donald Trump. Apenas 2 dias antes da visita, o presidente equatoriano ordenou a destituição da cúpula militar que coordena as operações armadas internas em meio a uma escalada de violência no país. A nova cúpula militar foi composta por oficiais que atuaram como agregados militares nos Estados Unidos ou realizaram parte de seus estudos nesse país. Neste momento está em debate no Equador uma consulta popular para reformar a Constituição e permitir a instalação de bases militares estrangeiras, o que poderia trazer de volta a presença militar dos Estados Unidos no país. No dia 1º de setembro, os chanceleres da Comunidade dos Países Latino-Americanos e Caribenhos, a CELAC, denunciaram a presença de navios militares estadunidenses na costa venezuelana, durante uma reunião emergencial virtual convocada pelo governo colombiano, que ocupa a presidência pro tempore do grupo. O texto do comunicado diz: Antígua e Barbuda, Barbados, Belize, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Cuba, Dominica, Granada, Guatemala, Honduras, México, Nicarágua, São Cristóvão e Neves, Santa Lúcia, São Vicente e Granadinas, Suriname, Uruguai e Venezuela, como membros da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, expressam sua profunda preocupação com o recente deslocamento militar extra-regional na região. Nesse sentido, recorda-se que a América Latina e o Caribe foram proclamados zona de paz, um compromisso adotado por todos os Estados-membros e baseado em princípios como a proibição da ameaça ou do uso da força, a solução pacífica de controvérsias, a promoção do diálogo e do multilateralismo, o respeito irrestrito à soberania e à integridade territorial, a não ingerência nos assuntos internos dos Estados e o direito inalienável dos povos à autodeterminação. Ressaltamos também que o Tratado para a Proscrição de Armas Nucleares na América Latina e no Caribe, Tratado de Tlatelolco, constitui um marco histórico que tornou nossa região a primeira área densamente povoada do mundo livre desse tipo de arma. Esse tratado reflete o compromisso de nossos povos com a paz, a segurança coletiva e a proibição definitiva das armas nucleares como meio de coerção ou ameaça.
Reconhecemos também que o crime organizado transnacional e o tráfico de drogas constituem uma ameaça significativa à construção de sociedades pacíficas e inclusivas e, portanto, reafirmamos nosso compromisso de combatê-los como prioridade, aumentando a cooperação e a coordenação regional e internacional no âmbito do respeito ao direito internacional e do cumprimento dos marcos jurídicos e convenções internacionais vigentes. Os países da CELAC que assinaram essa declaração apelam à promoção de um ambiente seguro e protegido e reiteram seu firme compromisso com a defesa da paz, da estabilidade, da democracia e do desenvolvimento em toda a região. Vamos para a África, onde um alerta do Fundo das Nações Unidas para a Infância, o UNICEF, dado em 3 de setembro, afirma que mais de 6 milhões de crianças correm o risco de ficar fora da escola em 2026 devido aos cortes na assistência oficial ao desenvolvimento. Em comunicado à imprensa, o UNICEF indicou que somente para o setor da educação a ajuda será reduzida em 3,2 bilhões de dólares, uma queda de 24% em relação a 2023, sendo a África Ocidental e Central as regiões mais vulneráveis e mais afetadas por essa evasão escolar. Devido aos cortes, 28 países perderão pelo menos 1/4 de sua assistência para a educação. No Oriente Médio e no Norte da África, mais 1,4 milhão de crianças pode ficar fora da escola. Indo para a Ásia, na Coreia do Sul, no dia 7, o governo conseguiu concluir negociações com os Estados Unidos para libertar trabalhadores do país que haviam sido detidos na Geórgia durante uma operação policial numa fábrica de baterias que estava sendo construída. Um avião traria os trabalhadores coreanos de volta assim que os procedimentos administrativos fossem concluídos. O governo sul-coreano havia expressado preocupação com a operação e pediu respeito pelos direitos de seus cidadãos. As empresas do país investiram bilhões de dólares para construir fábricas nos Estados Unidos para acessar o mercado e evitar as ameaças tarifárias. A Coreia do Sul fechou um acordo comercial com os Estados Unidos que incluiu um fundo de 350 bilhões de dólares para ajudar as empresas coreanas a entrar no mercado estadunidense. As autoridades do país disseram que o governo buscará maneiras de melhorar o sistema de vistos para trabalhadores coreanos que viajam aos Estados Unidos e assim evitar outro incidente do tipo. A questão Israel-Palestina prossegue a todo vapor, com o avanço das forças israelenses sobre a cidade de Gaza, que resulta em mais destruição de toda a infraestrutura local, deslocamento e genocídio do povo palestino. Somado a isso, o governo de Israel finalmente rejeitou a mais recente proposta de acordo. Para Israel Katz, ministro da Defesa do país, o Hamas deve escolher entre duas imposições: aceitar as condições de Israel ou a cidade de Gaza será amplamente destruída. Repetindo, imposições, ou seja, condições não negociadas, mas impostas. O governo israelense estabeleceu a libertação de todos os reféns e a total deposição das armas pelo Hamas como duas condições essenciais para evitar os ataques. Mas o grupo já disse que não aceitará sem garantias de um acordo que leve à pacificação. Também continua o bloqueio à ajuda humanitária, com milhares de caminhões parados sem poder entrar no território. No dia 5, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, instou Israel a pôr fim ao que se referiu como catástrofe humanitária, afirmando que ela poderia ter sido evitada. Disse ele: matar civis de fome como método de guerra é um crime de guerra e jamais poderá ser tolerado. E seguiu: matar de fome o povo de Gaza não tornará Israel mais seguro e não facilitará a libertação dos reféns. Neste dia 6 de setembro, cerca de 890 pessoas foram presas em Londres por protestos a favor do grupo proscrito Palestine Action. Ao mesmo tempo, uma campanha liderada pelo grupo resultou no fechamento de uma fábrica de armamentos da empresa israelense Elbit Systems, localizada em Bristol, ao sul de Londres.
O fechamento definitivo foi constatado no dia 7 de setembro, após múltiplas intervenções dos ativistas pela paz. Ao mesmo tempo, cresce a pressão interna em Israel para que o governo ponha um fim definitivo ao conflito e traga os reféns restantes de volta. Junto a isso, o governo da Bélgica anunciou no dia 2 que também irá reconhecer o Estado da Palestina durante a Assembleia Geral da ONU, juntando-se a outros países europeus e à maioria dos países do mundo. Na semana passada, nós informamos que estava se realizando a cúpula da Organização da Cooperação de Xangai. Essa reunião aconteceu nos dias 31 de agosto e 1º de setembro, e a China foi anfitriã, e a cúpula aconteceu em Tianjin, norte do país. Em relação ao ano passado, uma primeira diferença. Narendra Modi, primeiro-ministro da Índia, um dos principais membros do grupo, não compareceu à cúpula de Astana, no Cazaquistão. Este ano, um cenário geopolítico muito diferente, Modi esteve na China pela primeira vez desde 2018, em meio a uma reaproximação iniciada no final do ano passado e impulsionada pelas tarifas de 50% impostas por Donald Trump sobre os produtos indianos, forçando seu país a se aproximar de Pequim e outros atores da Eurásia. Analistas esperavam que esta cúpula serviria de plataforma para Xi Jinping projetar seu país como força estabilizadora e capaz de unir o Sul global para contrabalançar o Ocidente, particularmente os Estados Unidos. A China atribuiu um grande peso ao evento, que reuniu 20 líderes estrangeiros e chefes de 10 organizações internacionais. A OCX começou em 1996 como um bloco de segurança, apelidado de 5 de Xangai, e formado apenas por China, Rússia, Cazaquistão, Quirguistão e Tajiquistão. Seu objetivo era resolver as disputas de fronteira após o fim da Guerra Fria e o colapso da União Soviética. Em junho de 2001, o grupo evoluiu para o atual formato e incluiu o Uzbequistão. Em 2017, passou a incluir Índia e Paquistão, e na sequência, Irã em 2023 e Bielorrússia em 2024. Também conta com 14 parceiros de diálogo, entre os quais Arábia Saudita, Egito, Turquia, Mianmar, Sri Lanka e Camboja. Os Estados-membros da organização representam 43% da população mundial e 23% da economia global. Este encontro teve como pauta segurança, economia, inovação tecnológica e governança global. Alguns destaques da cúpula. O presidente chinês Xi Jinping criticou o que chamou de mentalidade da Guerra Fria e defendeu o novo multilateralismo com base no respeito à ONU e organizações internacionais. Aproveitou o evento para lançar a Iniciativa de Governança Global baseada em soberania igualitária, direito internacional e multilateralismo. Foi aprovada uma estratégia de desenvolvimento da OCX até 2035, ampliando o escopo da organização para economia, tecnologia e cooperação social. Foi proposta a criação de um banco de desenvolvimento da OCX e de uma infraestrutura própria de pagamentos entre os membros. A China anunciou 2 bilhões de yuans em doações imediatas, 10 bilhões em empréstimos e 100 projetos sociais. Os membros adotaram um pacto de cooperação em inteligência artificial com foco no acesso equitativo à tecnologia e na criação de centros de pesquisa colaborativa. O Laos recebeu status de parceiro de diálogo, ampliando a rede do grupo, e também foram inaugurados centros voltados para a segurança cibernética, combate ao narcotráfico e ao terrorismo. A Declaração de Tianjin abordou terrorismo, oposição às sanções unilaterais, reforma da ONU, igualdade no acesso à IA e apoio às soluções para os conflitos em Gaza e no Afeganistão. Também incorporou o lema indiano One Earth, One Family, One Future. Esta cúpula marcou uma transição da organização para ter um papel ampliado na governança global, com foco em finanças, tecnologia e multipolaridade. O presidente russo Vladimir Putin destacou a necessidade de uma infraestrutura financeira independente de dólar e euro. Fiquem agora com a conversa com o professor e pesquisador Muriatan Barbosa, da UFABC. Muito obrigado. Olá a quem estiver aqui nos assistindo. Estamos aqui com o professor e pesquisador da UFABC, Muriatan Barbosa, um especialista em Frantz Fanon, e este ano celebramos o centenário de nascimento de Fanon,
que foi, na verdade, em começo de julho, mas Fanon, apresentar e debater Fanon nunca é tarde e nunca é demais. Então aqui eu dou as boas-vindas ao professor Muriatan e já posso iniciar com essa questão. O que representa Fanon? Muito bem, uma boa primeira pergunta. Só essa aí já daria uns 40 minutos, mas vou tentar Fique à encurtar vontade. aqui na Fique à medida do vontade. possível. Bem, primeiro agradecer o convite para estar aqui nesse papo contigo, Fábio. E também, digamos, queria dizer que eu estou feliz pela oportunidade de discutir Fanon, né, na janela internacional, porque o Fanon ele ficou muito conhecido lá nos anos 60, 70, e depois passou muito tempo esquecido. Então, ver ele sendo retomado e redebatido e a controvérsia que isso gera também, isso tudo para mim é muito interessante. Hoje nós temos aqui no Brasil todas as obras do Fanon editadas em português, finalmente, né? Então, isso está gerando uma série de novos estudos, né, e discussões sobre o pensamento dele. Então, para quem acompanha e conhece a trajetória desses estudos sobre o Fanon, é muito interessante ver nascer, né, no campo de estudos sobre o Fanon no Brasil. Bem, nunca é tarde, né, como você disse, para falar sobre o Fanon, né, por vários motivos, né? O interesse por Fanon ele muda conforme as décadas passam também, né, as conjunturas, os dilemas de cada época. Então, nós já tivemos um Fanon, digamos assim, revolucionário, e de fato ele foi isso grandemente, né? Não por acaso. Né? Logo após a morte dele, o Fanon tem várias biografias e textos clássicos sobre o Fanon, talvez o primeiro deles a se tornar mais conhecido tenha sido o próprio prefácio do Sartre, né, o Condenados da Terra, que é o livro clássico do Fanon. Depois nós tivemos uma série de estudos, digamos assim, que tentavam aprofundar um pouco a biografia do Fanon, ver outras obras dele também nos anos 80 e 90, e aí entra uma certa interpretação cada vez mais pós-colonial do Fanon. Então, assim como outros autores dos anos 80, como Gramsci, por exemplo, o Fanon passou a ser visto como um teórico da cultura, digamos assim, das relações entre cultura e poder. E isso, digamos, foi interessante no sentido de abrir novas possibilidades interpretativas, trazer o Fanon de volta à baila nos debates intelectuais, mas também isso foi feito de uma forma um pouco forçada, enviesada, no sentido de que eles tentaram apagar um pouco aquela imagem do Fanon revolucionário, no final das contas. Né? Então, daí a ênfase em outros livros do Fanon, e não no Condenados, como, sobretudo, do Pele Negra, Máscaras Brancas, né? Que é o livro do Fanon lá de 51. Essa visão, quando eu comecei a ler Fanon, estudar Fanon, lá enfim, na virada do século, né? Comecei a ter maior interesse no Fanon. Quer dizer, essa era a visão predominante, né? De que o Fanon fosse um autor pós-colonial, a essa época já. E as minhas leituras me fizeram, digamos, ter sérias dúvidas sobre essa interpretação, por assim dizer, né? E, digamos, eu fui me convencendo de que, na verdade, a gente não podia ter uma leitura do Fanon que fosse tão 880 também, né? Porque a visão, digamos assim, dos pós-coloniais enfatizava a questão das identidades no Fanon, do fato de que ele via as culturas de uma forma dinâmica e não estática, etc. Mas entrava pouco também no campo da psiquiatria. E, no final das contas, o Fanon, para quem não sabe, era psiquiatra de formação e trabalhou com isso, né, a sua vida adulta inteira. Inclusive, tinha planos de continuar fazendo isso durante boa parte da vida. Felizmente, Fanon morreu jovem, a gente vai falar de muita coisa sobre isso ainda. Né? Então, ele não teve tempo de desenvolver como ele queria boa parte dos insights de psiquiatria que ele estava tendo. Né? E, enfim, mas voltando ao ponto. Então, tínhamos esse Fanon psiquiatra, também foi um pouco
relegado e começou a ser redescoberto nos últimos 20 anos, na importância desse sentido. Do Fanon, sim, das identidades, da questão negra, cultural, e também o Fanon revolucionário. Quer dizer, será que são vários Fanons, no final das contas, ou é um Fanon? Então, esse é o grande debate de hoje, porque cada um puxa mais ou menos para onde quer, evidentemente. Eu tenho feito um esforço, junto com outros aqui no Brasil, em particular o professor Davidson Faustino, nós lançamos até um livro junto, recentemente, pela Boitempo, que é o Desde Fanon, que é uma tentativa de pensar um pouco, por isso Desde Fanon, Desde Fanon, a partir do Fanon, tentando superar essas dicotomias, essas ambivalências em relação ao autor, mostrando que, claro, ninguém é o mesmo a vida toda, mas que ele, essencialmente, ele tinha um pensamento, tinha uma caracterização, uma originalidade, um pioneirismo que era dele, que não se explica só pelo fato dele ser psiquiatra ou ser um marxista ou isso ou aquilo, que ele tinha um pensamento original que a gente está tentando debater hoje em dia. Por aí, Fábio. Acho que, bom, só aí já tem um desenrolar aí muito grande para a gente trazer. Você, logo no começo, mencionou, Fanon foi um pouco esquecido logo depois da sua morte e foi retomado um certo tempo depois. Ou existe algum estudo, alguma visão, não sei, algum debate acadêmico do porquê ele ter sido ignorado por tanto tempo? Eu acho que, como ele não foi exatamente logo após a sua morte, esse esquecimento, digamos, depois que ele morreu, ele se tornou ainda mais conhecido, eu diria. Mas ali foram os anos 60. Porque os anos 60 foi um momento de ebulição revolucionária também. É um momento muito marcante das descolonizações africanas, algumas mais radicais do que outras. Era um momento em que o socialismo real estava, digamos, pós-Revolução Cubana, em 59. Então, o socialismo real era um fenômeno global. Existia um internacionalismo revolucionário também muito grande a essa época, dos anos 60 e 70, você sabe disso. Então, a moda, digamos, Fanon, foi logo após a morte dele, dos anos 60 e anos 70. Esse esquecimento foi, eu acho que não por acaso, se deu também pelo fato de que essa onda revolucionária ferreceu. No final, a partir da metade dos anos 70 e dos anos 80, quer dizer, essa possibilidade que estava se colocando de uma revolução mundial, de uma revolução negra, de uma revolução feminista, de libertações, quer dizer, tudo isso perdeu muita força nos anos 70. Então, eu acho que o Fanon, digamos, é um pouco esquecido porque a imagem dele estava associada a um pensador da libertação. E ao socialismo, evidentemente, as tendências que o Fanon defendia e defendeu bem, sobretudo lá nos Condenados da Terra e nos artigos que depois foram reunidos ali nos escritos políticos, o Quinto Ano da Revolução Argelina. São todos livros que hoje pode-se acessar aí no Brasil facilmente, e que a gente está relendo hoje, em outra conjuntura, vendo mais ou menos qual o Fanon, não só o Fanon, digamos assim, verdadeiro, entre aspas, quer dizer, o que ele realmente disse, mas qual o Fanon que se coloca como atual também, porque nós não estamos exatamente também naquele mesmo momento revolucionário. Então, temos que pensar essas duas coisas e eu acho que nada disso é muito óbvio. No caso do Fanon, o que facilita é o fato de que o Fanon, como ele morreu cedo, jovem, ele escreveu muito, mas também pouco ao mesmo tempo. Nós temos 4 livros do Fanon, e os outros são escritos pontuais. Então, não é difícil, digamos, também conhecer a obra do Fanon. Não é a mesma coisa que você dizer, eu conheço Heidegger, sei lá, ou qualquer outro parecido que escreveu, sei lá, 8.000 páginas,
É alguém acessível também por isso. E o Fanon não tinha a pretensão de ser obscuro. Então, se você, talvez, à exceção do Pele Negra, Máscaras Brancas, os outros livros deles, outros escritos, tendem a ser mais compreensíveis, à exceção do Pele Negra e outros mais de psiquiatria especializada, que aí realmente são mais difíceis, que têm sido analisados mais recentemente também. Qual a originalidade dele nesse campo específico. Eu não sou da área de psiquiatria, mas tem os fanonianos, certo, que trabalham, digamos, a atualidade do Fanon nesse sentido, e é uma corrente hoje grande internacionalmente falando também. E uma outra coisa que você citou na história dele, que ele ficou conhecido nas lutas africanas, mas ele é de Martinica. Né? Martinica, isso. E foi, inclusive, ajudar na guerra de... como falar? Lá na Argélia, a guerra de libertação na Argélia. Uhum. Isso. O que motivou Fanon? A gente tem informação, ou ele providenciou aí conhecimento sobre essa área, sobre ele nesse sentido? Veja, há muitas biografias hoje sobre Fanon. E algumas delas são bem interessantes. Da Alicia Sharkey, por exemplo, é uma biografia de alguém que foi assessora do Fanon na Argélia, na Tunísia, durante muito tempo. Então, tem um livro recente dela, também está em português, que ajuda bastante. O Fanon, ele foi de uma família de classe média na Martinica, não era uma família pobre, ele não é, digamos, ele não veio de uma situação desoladora, de uma família em busca de melhores condições. A história dele não é essa. É a história de uma família de classe média, negra, da Martinica, que ele teve acesso a um bom colégio na Martinica. Lá ele conheceu um pouco do pensamento do Aimé Césaire, que é alguém que ele vai respeitar pelo resto da vida. O Aimé Césaire, para quem não sabe, foi um poeta, né, de língua francesa, da Martinica, e talvez aí um dos maiores poetas da segunda metade do século XX, do século XX inteiro, né, da Academia Francesa, etc. E foi uma referência importante, não só como poeta, mas como pensador da questão negra, para toda essa geração que veio do pós-guerra. Então, o Fanon era um jovem estudante, né, na Martinica, que tinha a disposição para, digamos assim, conquistar o mundo, para fazer história. Isso é o que os biógrafos, digamos, sempre tendem a mostrar. Ele queria sair da Martinica e queria pensar grande. Ele queria ter a oportunidade de fazer coisas, digamos, importantes. Então, ele tinha esse traço, digamos, de personalidade que eu acho que fez ele, por exemplo, se alistar para lutar na Segunda Guerra Mundial, né, em nome da França. E, à época, a Martinica era só um departamento da França. Ele não tinha por que fazer isso exatamente. E tinha um professor dele lá no colégio que disse isso para ele. Falou, essa é a luta dos outros, cara. E a resposta dele falou, não, aonde a liberdade o homem tiver ameaçado, eu vou lutar pelo homem e pela liberdade. Isso é uma coisa de juventude. Ele tinha 17 anos, né? Então, ele, digamos, fez parte de uma geração de jovens ali do pós-guerra que acreditava na possibilidade de fazer história, né? Que via com bons olhos a experiência do socialismo real e que acreditava que, no caso dele, a questão negra também poderia, digamos, ser um outro elemento de luta em favor de um mundo melhor. Em última instância, é isso. E essa questão negra não era tão óbvia para ele na Martinica, mas se tornou óbvia quando ele chegou na França. Ele disse, inclusive, que se tornou óbvia na própria luta, né, da Segunda Guerra Mundial, porque os soldados negros formavam batalhões que eram, digamos, passavam pelas piores situações, os piores combates contra os alemães. Então, ele já começou a ficar esperto ali, né, de que
a questão negra fosse mais importante do que ele imaginava, porque na Martinica todos eram negros, digamos, né? Então não era realmente uma questão pessoal para ele. Os negros, nesse caso, sempre na linha de frente, Sempre na linha de os frente, primeiros a sofrerem, não só sempre na lá, primeira aqui no Brasil, na trincheira. Argentina, né? Foi sempre. Exatamente. Então, isso despertou ele também para essa questão, e eu acho até talvez para o estudo das relações raciais, do ponto de vista da psiquiatria, que ele veio a pesquisar depois. Né? Depois disso, ele teve a oportunidade, ele voltou para Martinica, estudou, mas teve a oportunidade de estudar na França, né? E lá ele tomou contato com o que havia, digamos, de mais relevante do ponto de vista filosófico e político à época. Então, ele teve contato com o PC francês, sem dúvida, embora nunca fosse um militante de carteirinha, teve suas relações com o PC, com a filosofia existencialista, teve aula com Merleau-Ponty, conhecia o Sartre, conheceu o pessoal todo da negritude, então, o próprio Césaire na França, mas também o Senghor, Cheikh Anta Diop. Ele conheceu esse mundo parisiense, digamos assim, dos anos 50, né, que era muito rico intelectualmente, culturalmente falando. Então, ele passou por uma experiência, ainda jovem, passou por uma experiência, digamos, que foi muito importante para ele na sua formação como intelectual, né, porque foi esse momento em que a psiquiatria estava em voga, a fenomenologia, o existencialismo, o marxismo, muita coisa junto. E ele teve, digamos, a disciplina, né, que nem sempre nós temos, né, de transformar isso em algo original, né, de não seguir necessariamente só uma linha ou outra, de tentar construir um pensamento original a partir dessas várias influências, né? Mas nesse influxo, digamos, ele não era só um intelectual, um acadêmico, como pode estar parecendo, digamos assim, né? Ele tinha preocupações políticas muito claras. Nós estávamos lá em 1950, nós estávamos, digamos, no movimento da descolonização, né? Então as descolonizações já estavam ocorrendo no Sudoeste Asiático, estavam chegando no Oriente Médio, estavam chegando no Norte da África, no meio dos anos 50. Depois, na África subsaariana, só a partir de 1957, né, em Gana. Mas nós estávamos no meio desta onda da descolonização, que foi muito forte, né, e criou essa imagem, digamos, de um terceiro mundismo radical, revolucionário, né, que muitas vezes nem correspondia ao fato. O terceiro mundismo nunca foi exatamente revolucionário. O que ele queria ser era uma terceira via dentro da Guerra Fria, né? E isso criou uma abertura de política, mas também teórica, para as questões que estavam sendo construídas, né? Dessa tentativa de criar um mundo melhor a partir das descolonizações, né? E o Fanon ele vai entrar de cabeça nessa história, porque ele poderia não ter ido para a Argélia, indo diretamente para a sua questão, né? Ele estava na França, né, em 51, 52, ele terminou a graduação dele e ele já tinha escritos publicados pela Spritz, por exemplo, que era uma revista influente ali no mundo acadêmico parisiense, político, e eu acho que ele poderia ter ficado em Paris, né? Mas eu acho que ele se sentiu convocado a fazer mais do que isso. E isso tem relação com a prática psiquiátrica dele também. Ele achava que a psiquiatria poderia ser um saber, libertador, revolucionário também. Então, a luta dentro do campo psiquiátrico, que ele fazia parte, não era só ele, evidentemente, era uma luta por tornar o poder psiquiátrico algo libertador, e não só repressivo, não algo para, digamos, normalizar os indivíduos à desordem, né, ao caos, para que o cara saia com uma cura qualquer que o faça ser mais um boi aí na boiada, mas que fosse um saber dialogado, inclusive, que pudesse capacitar os indivíduos a se tornar sujeitos da libertação humana.
não só de si, mas do mundo. E ele queria entender como essa prática psiquiátrica poderia funcionar experiencialmente no mundo real, né? Então, ele fazia experimentos sociais diferentes, certo? Na socialização, certo? Das pessoas que estavam internadas em hospitais psiquiátricos, etc., certo? De levar eles ao mundo social. Certo? E ele teve esta oportunidade, que eu acho que ele viu, pelo menos, como uma oportunidade, de se tornar o diretor de uma área de um hospital na Argélia, certo? Em que ele teria maior liberdade de ação. Né? Aí, digamos, é difícil saber, quer dizer, ele já foi para a Argélia, em 54, já é o início da guerra de libertação. Ele já foi com a intenção de se envolver na guerra de libertação, ou ele foi, digamos, ou era alguém simpático à libertação argelina, mas queria, digamos assim, tornar-se ser alguém que teria liberdade de ação dentro do campo que ele escolheu fazer, do ponto de vista profissional, político, etc. É até difícil saber onde começa uma coisa e onde começa a outra exatamente. Agora, o fato é que ele, depois de 2 anos na Argélia, se tanto, não me lembro exatamente, mas quase isso, ele começa a ter dificuldades de fazer o que ele pretendia fazer. Né? E porque a guerra vai tomando conta da situação. Então, ele começa a fazer tratamento não só, digamos, daqueles que seriam internados por transtornos mentais, digamos, comumente já seriam indicados por um hospital como que ele trabalhava, como pessoas que estavam com problemas, transtornos derivados da guerra colonial, anticolonial. Então, ele começou a tratar tanto de torturadores, por exemplo, quanto de torturados. A prática dele, profissional, digamos, é vista de um ponto de vista político. E na medida em que ele foi fazer isso na Argélia, ele foi se envolvendo cada vez mais politicamente naquele acontecimento. Né? E, com o tempo, ele foi criando afinidades cada vez maiores com os combatentes anticoloniais, especialmente da Frente de Libertação Argelina, que era a organização dominante desse período, tinha unificado a luta anticolonial sob a sua bandeira e a sua liderança, às vezes de maneira não pacífica, diga-se a verdade, mas tinha eliminado a concorrência do campo anticolonial e estava criando a luta armada pela libertação. E o Fanon ele vai entrar nisso, ele vai escrever uma carta de demissão, dizendo: olha, eu não posso cuidar, não posso tratar as pessoas para que elas sejam normais se a normalidade é a situação colonial. Um argelino não pode ser, entre aspas, normal numa situação colonial, porque isso desumaniza ele. Ele não vai ser normal. Eu estou tratando ele para ser alguém que se submete ao racismo, à violência, e tudo isso torna impossível o meu trabalho como um psiquiatra que vocês querem que eu seja. Então, eu não posso ser esse psiquiatra que vocês querem que eu seja. Então, eu vou ser um auxiliar da luta de libertação. E aí ele começa a se envolver efetivamente na luta, e nesse período, inclusive, ele vai para a Tunísia, porque na Argélia a coisa vai pegar fogo a partir de 1956, 57. Ele vai criar uma célula, digamos, informal de comunicação da Frente de Libertação Argelina, na Frente de Libertação Nacional da Argélia. Estou falando Frente de Libertação Argelina, mas não é exatamente isso. Na Tunísia, e ali na Tunísia ele fica 1 ano, 2 anos organizando o jornal da frente e, digamos, tornando-se cada vez mais próximo da liderança da Frente de Libertação. Então ele chega a ser ministro da Informação no exterior, ele passa a ser um representante da Frente de Libertação no exterior e vai viajar para outros países africanos, vai participar dos congressos pan-africanistas, vai conhecer todas as lideranças africanas ali do final dos anos 50, do Kwame Nkrumah,
enfim, Roberto e todos os outros aí em Angola, ele conheceu, Amilcar Cabral, enfim, todos que estavam lutando pelas libertações africanas ali no final dos anos 50. Né? Ele se torna realmente um líder revolucionário, um quadro, um dirigente da Frente de Libertação. E essa mudança, ou essas viagens que ele fez, na verdade, pode-se dizer que o tornaram uma figura nas lutas para a libertação da África subsaariana também? Sim. Qual foi a influência dele nesse momento? No final dos anos 50, ele já era bem conhecido, na África e na França, digamos assim. Então, ele, inclusive, sofre tentativas de assassinato quando ele viaja para a França, acho que é 58. Ele escapa do Itália também. Então, ele escapa de tentativas de assassinato porque ele passa a ser alguém influente, porque ele é uma pessoa, assim como Amilcar Cabral foi depois, ele é uma pessoa que consegue exteriorizar a luta, né, na Europa. Ele é alguém que consegue ser a voz dos movimentos de libertação na França. E isso, digamos, isso causa um problema grande para o colonialismo, né? Porque ele é uma voz do anticolonialismo que não tem medo de dizer, digamos assim, o que o colonialismo francês de fato era e como ele tinha, o que ele fazia para se manter e o que era a guerra colonial, o quanto eles usavam e abusavam da tortura nessa guerra e daí por diante. Então, ele se tornou um quadro importante da luta, né? E eu diria não só para a Argélia, para os movimentos de colonização de uma forma geral. Tá ali no final dos anos 50, ele é alguém conhecido, ele está nos encontros, né? Agora, ele não é, digamos, por isso, aceito por todos também, vamos falar francamente, né? Então, ele tem uma posição, por exemplo, no final dos anos 50, que é uma posição tida por polêmica, mesmo dentro da África, né? Que ele vai defender a luta armada como uma necessidade das lutas de libertação. Então, aonde a descolonização não pode ocorrer de maneira pacífica, isso, o que eu estou querendo dizer com isso? A França ela vai fazer uma eleição, não é exatamente eleição o termo, ela vai fazer um referendo, para a descolonização dos países sob o seu domínio, lá no final dos anos 50. Só vai sob certas condições para que a descolonização seja realizada. Então, o que era a sacanagem, para dizer, né, com todas as letras? Era mais ou menos o seguinte, vejam, se vocês aceitarem tais condições, né, vocês podem ganhar a sua independência. Né? E isso propiciava a participação num referendo em que a população dizia que ia ser independente ou não, em cada colônia francesa. Agora, quais eram essas condições? Essas condições é que criaram o neocolonialismo na África, sobretudo na África Ocidental, né? Que finalmente está sendo questionado aí nos últimos anos, no Sahel. Isso foi criado lá, em 1958, 1959. Né? Então, a ideia de que a ideia de que a independência é um favor. Sim, que a metrópole está dando. Foi mais ou menos a ideia da Commonwealth britânica. Isso, né? Que era uma forma de manter todas as colônias sob uma égide britânica. A França fez em menor escala, óbvio, mas ainda assim manteve, né? Exatamente. Eles aprenderam com os ingleses, que eu acho que aprenderam com os estadunidenses. Porque o neocolonialismo não nasceu na África, nasceu nas relações dos Estados Unidos com a América Latina. Né? Então, esse tal neocolonialismo é um termo importante dentro do pensamento africano, e eles usam isso de uma forma muito própria, digamos, que é o fato de que, para eles, o neocolonialismo é o colonialismo que continua depois do fim, depois da independência nacional. Né? Então, não é como a gente classicamente usava aqui, do tipo, o neocolonialismo é o colonialismo do século XIX. Não, não é isso. Para o pensamento africano, o termo significa outra coisa. É a continuidade das relações coloniais, né? depois da descolonização.
Então, o Fanon ele era muito crítico da situação neocolonial, que de fato estava se consolidando na África, e sobretudo nessa região da África do Oeste, né? Nessas relações de Inglaterra com os países africanos e de França, posteriormente, com os países africanos. Né? Inclusive de alguns colegas do Fanon, amigos que estavam debandando para o outro lado. Então, o Senghor, por exemplo, que era um dos criadores da negritude, começou a defender cada vez mais uma posição, digamos, mais conciliadora em relação à França, e o Fanon tinha ojeriza disso. Então, ele estava vendo que a descolonização, digamos, estava perdendo seu potencial revolucionário, porque os países, as lideranças, melhor dizendo, né, países têm sujeitos também, as lideranças da época, de um modo geral, não todas, mas de um modo geral, estavam aceitando a formação de uma relação neocolonial, né, com a França, em especial. Então, ele passou a dizer, assim como outros, ele não foi o único nisso, de que existiam as verdadeiras descolonizações e as falsas descolonizações. As verdadeiras descolonizações eram aquelas que o país que ganhava a independência, de fato, tornava-se autônomo soberano. E isso implicava, de um modo geral, um caminho para o socialismo. E os países que, digamos, não aceitavam este fato estavam caminhando para uma relação neocolonial, que ele chamava de falsas descolonizações. Então, ele foi alguém conhecido, mas também assim polêmico, porque muitos colegas dele começaram a criticá-lo implicitamente e às vezes abertamente nesses encontros. E uma das críticas, claro, que ia surgir era essa, de que nem africano ele era. Então, o que ele estava ali naquele lugar dizendo que os africanos vão fazer ou deixar de fazer, e tal das contas, porque no final das contas ele era martiniquense, tal e qual, era uma das questões que surgia, né? Ele teve discussões até com o Kwame Nkrumah, que era, digamos, o pai do pan-africanismo, grande líder de Gana à época, que não tinha esta convicção lá em 58, 59, vamos datar as coisas, né, de que a luta armada fosse uma necessidade intrínseca à descolonização. O Nkrumah não estava convencido disso, porque a descolonização que ele realizou em Gana não foi pela luta armada, foi adotando métodos, digamos, mais gandianos, e deu certo. Agora, ele conseguiu a independência antes, né? E o Fanon dizia, cada vez mais, conforme a descolonização não vai se realizando como uma falsa descolonização, a luta armada vai se colocar como a única via possível para uma verdadeira descolonização. E, de fato, foi isso que nós vimos nos anos 60 depois. A maior parte dos países que conseguiram a independência depois, nos anos 60, 70, conseguiram pela luta armada, defendendo uma via, digamos, mais socialista. Que foi o caso, por exemplo, das colônias portuguesas. Exato. Que foi um efeito dominó quase. Começou na Guiné-Bissau e, na sequência, logo as outras vieram e foram todas conflituosas. Mas você citou aí a diferença de visão. No caso, então, ele considerava que a luta de independência argelina foi de acordo com a visão que ele tinha, uma luta armada que levava a uma verdadeira independência. Sim. Ao contrário, por exemplo, do que a gente mencionou aqui, que você mencionou, o Sahel, que é Mali, Mauritânia... Vários países, né? Mas é que tem aí, recentemente, né, do ano passado para esse ano, ali havia um grupo de países que até hoje usava o franco, era uma moeda comum baseada no antigo franco. Sim. E ainda tinha uma série de acordos entre eles, de não necessidade quase como uma união. Não necessidade inclusive, a França era chamada para dirimir conflitos. Exato. Quer dizer, militares e coisas desse tipo. A França entrega a independência, mas se mantém Sim. naquele... E o que esses países, né, que eu não consigo lembrar agora, Burkina Faso, Mali, e tem um terceiro que eu não consigo lembrar agora. Tem Níger.
Níger, isso. Pode Níger. ser. Simplesmente saíram desse acordo, apesar de ainda terem mantido algumas coisas, como a não necessidade de visto e tudo mais, mas simplesmente saíram desse acordo. Tipo, agora está na hora da nossa independência. De forma, claro, como você mencionou, depois de tantas décadas, hoje o cenário é outro. Eles conseguiram sair da égide francesa, de estar sob a égide francesa, e de se apresentar de uma forma mais independente, sem precisar de armas contra a neometrópole. Mas digamos, são revoltas lideradas por militares. Sim, sim. Todas elas. Então, e não só isso. Não só militares, digamos, mas a presença dos militares foi um elemento importante recentemente. Inclusive militares formados dentro do exército francês. Eles simplesmente cansaram daquela situação histórica. Né? Exato. Mas, enfim, vou deixar você formular a pergunta. Não, então, só estou colocando aí o cenário porque a gente falando dos militares, é simbólico o fato de que esse poder da França sobre esses países, o fim desse poder se dá exatamente com o fechamento das bases francesas naqueles países. Então chega a ser enfática a dominação que a França manteve, mesmo dizendo que eles eram independentes. Era financeira, havia uma tutela militar, e aí como que, dentro da ideia de Fanon, como que se encaixa esse cenário? É possível encaixar esse cenário? Digamos, ele tinha a crença de que era possível formar uma libertação autônoma, uma descolonização verdadeira. Agora, mesmo, digamos, no caso da Argélia, o grupo que ele pertencia dentro da Frente de Libertação perdeu espaço durante a luta. Então, ele tinha uma certa desilusão com o que estava acontecendo dentro da própria luta argelina. Claro, a política é complexa, né? Disputa de poder e tudo mais. Disputa de poder e tudo mais. Ele não estava mais tratando das questões do ponto de vista assim, mais teórico geral. Nada disso também aparece nos Condenados da Terra. Ele não traz à baila essas questões, digamos, dentro da própria Frente de Libertação Nacional Argelina, coisas parecidas. Seria politicamente contraproducente, né? Ele não faria isso. Mas ele traz lá a crítica a este reformismo, digamos assim, da descolonização. E a ideia de que os países africanos têm que aderir a uma espécie de socialismo próprio. Né? E que esse é o único caminho possível, que não é a cópia do socialismo daqui ou dali. Né? Ele tinha muita estima pela experiência vietnamita, que é a época, né, da luta de libertação contra a França, também do Mao Tse-tung, claro, da experiência chinesa, ele conhecia bem, e ele queria que os países africanos tivessem a audácia, a ousadia de fazer o mesmo, de propor os seus próprios socialismos de uma forma original. Tem uma certa confusão para quem, digamos, é leigo nessa discussão, porque nos anos 60 e 70 nós vemos o florescimento de vários socialismos africanos, é verdade. Mas poucos deles eram aquilo que o Fanon imaginava. Porque muitos desses socialismos africanos, de fato, eles tinham, digamos, posições que estavam mais associadas ao nacionalismo terceiro-mundista do que ao socialismo propriamente dito. Então, quem se deixa levar, às vezes, só pelo nome, fica um pouco confuso em relação ao que estava ocorrendo dos anos 60 e 70. Nós temos até socialismos reacionários na África dos anos 70. Então, tudo é possível. Então, o nome estava em voga, mas não quer dizer que todos eram... Cuidado, você está gerando um programa só com essa questão. Isso. Eu tentei explicar um pouquinho disso no Razão Africana, no meu livro lá, para deixar claro o meu ponto de vista, porque assim, é uma discussão longa, eu sei. Bem, então, o que o socialismo que o Fanon imaginava era o socialismo aproximado da experiência histórica do socialismo real, chinês, ou mais chinês do que soviético.
a bem da verdade, mas que tivesse também a sua originalidade. Qual que é a questão, digamos, de fundo, né? Há certas questões internacionais que ficam mal resolvidas no Condenados da Terra, eu ouso dizer. Uma dessas questões, acho que a principal, é uma certa crença que o Fanon traz ali, de que o primeiro mundo vai aceitar negociar com o terceiro mundo, certo? A possibilidade de um desenvolvimento, mesmo que associado aos países do terceiro mundo. Quer dizer, que essa revolução mundial, entre aspas, que estava ocorrendo nos anos 60, ia forçar o primeiro mundo a negociar, e isso possibilitaria a criação de uma situação melhor. Essa era a crença do terceiro mundismo, né, de um modo geral. E, enfim, nós não vimos isso ocorrer. Né? E não vimos isso ocorrer desde lá. Né? Então, não é que, digamos, essa crença, digamos assim, ela fracassou historicamente. Né? E o que nós vemos, ainda mais do que isso, não é só que ela fracassou historicamente, mas ela não conseguiu ser retomada exatamente. Então, quando a gente fala hoje, nessa discussão do sul global, nós não estamos falando dos mesmos termos em que a gente falava lá do terceiro mundismo, certamente. Quando a gente pretendia, à época dos anos 70, fazer uma reforma estrutural do sistema internacional, para que isso favorecesse o desenvolvimento de todo o terceiro mundo. O sul global, como a gente vê em torno do BRICS, pelo menos, não é bem isso. É outra discussão. Podemos chegar lá mais para frente. Mas, então, eu acho que essa perspectiva do Fanon tem algo de datada. Eu ouso dizer. Estou me arriscando aqui já com os fanonianos, mas assim é a vida, certo? A gente tem que dizer a verdade. Porque o que nós estamos... Tem que debater. Tem que debater, certo? O que não nós vimos... Eu costumo dizer que não há uma disputa de visão. O debate é uma troca de ideias, não uma disputa de visão. E eu acho que essas ideias são importantes para se mostrar. Porque isso tem a ver com o que está acontecendo agora lá no Sahel também. Hein? Porque cada vez mais, para mim, se torna evidente que a Revolução Nacional em países, digamos, de estrutura pequena, com uma população, um território pequeno, etc., uma revolução nacional em países como esse tem muita dificuldade de se manter posteriormente. E nós temos que pensar no médio e longo prazo. Nós não podemos pensar só no curto prazo, das revoluções no curto prazo. Nós vimos a história do século XX e vimos que as revoluções mais bem-sucedidas ou são dessas grandes nações, como Rússia e China, ou que países que estavam associados a essas grandes nações, como Cuba, por exemplo, e Taiwan. Então, o que esse fato deveria mostrar para a gente, do meu ponto de vista? Que, para além da revolução nacional em pequenos países, nós temos que pensar na organização regional, de alianças regionais desses países. A questão é como fazer, qual é a força sociopolítica para que pode realizar essa alternativa regional. É isso que não está claro, não é evidente do meu ponto de vista. Então, a Revolução Nacional ela tem os seus sujeitos mais óbvios. Embora muito se diga que não há mais sujeito no mundo, mas, enfim, o mundo continua em ebulição, para bem ou para mal, enquanto alguns estão esperando sentado à volta do sujeito. Mas, enfim, voltando ao ponto. E essa ebulição ela é transformada numa força de libertação no Sahel recentemente. Agora, provavelmente, se esses países não conseguirem se organizar regionalmente, isso inclui a participação da Nigéria, necessariamente, o que vai acontecer no médio e longo prazo? Provavelmente, outro país, que vai ser os Estados Unidos, provavelmente, vai se colocar como uma nova potência neocolonial na região do Sahel. Então, isso é algo que o Fanon, digamos, a resposta do Fanon não é satisfatória a isso, porque ele não acreditava na unidade africana. Muitos dizem do Fanon como pan-africanista, mas é preciso tomar cuidado com essa tipificação, do meu ponto de vista. Porque o que é o pan-africanista? O pan-africanista
se ele é algo específico, né, ele é a crença na unidade africana. Ele é o teórico, é o político que acredita que, no final das contas, só o regionalismo e a unidade africana vão criar as condições estruturais para a superação dos problemas africanos. Isso é um pan-africanista. Se a gente mistura pan-africanismo com outras coisas, tudo torna-se incompreensível, né? Então, tem uma discussão dos anos 80, por exemplo, que diz que o pan-africanismo é a análise concreta da situação concreta. Você já ouviu isso, né, Fábio? Agora, se isso for o pan-africanismo, isso tem outro nome, chama leninismo. Então, é uma confusão. Tem que tomar cuidado nessas confusões teóricas, né? Que venham os demais, as demais posições aqui para a sua opinião. Então, se o pan-africanismo é alguma coisa, e eu acho que é alguma coisa muito atual para a África, é a crença de que as verdadeiras soluções no médio e longo prazo, ou seja, estruturais, só vão se colocar na África regionalmente, ou, quiçá, continentalmente. E isso não era, digamos, a posição do Fanon. Em relação a isso, ele não era pan-africanista. Ele pode ser pan-africanista em relação a questões que eu julgo secundárias, importantes, na questão da solidariedade, da participação na luta, é um cara compromissado com uma visão positiva de África, etc. Tudo isso, ok. Mas ele não é nesse essencial porque ele acreditava na possibilidade da Revolução Nacional. E que a nação, uma nação como a Argélia, pudesse se desenvolver, tornar-se autodeterminada do ponto de vista socialista. Hoje eu tenho dúvidas até em relação à Argélia, e muito mais em relação a países ainda menores, como o Níger, como o Mali, que, embora territorialmente seja grande, boa parte desse território é deserto, é uma área desértica, assim como a Argélia, diga-se de passagem, como o Burkina Faso, o Camarões, Senegal e tantos outros que, não por acaso, foram estruturados, digamos, como países de forma balcanizada, né? Países pequenos. É isso que eu ia falar. Porque, além de tudo, mesmo às vezes países pequenos, mas o que dizer dos maiores, ainda tem uma característica que é do continente africano, aquela miríade de culturas, de línguas, de povos, que foram, às vezes, o território deles foi separado para fazer parte de um país, aquilo que a gente conhece bem na academia, né? Que foi a forma de dominação desses povos, que está gerando aí infinitos problemas. O mais conhecido ultimamente é o conflito na República Democrática do Congo com Ruanda, né? Mas não só isso. O continente inteiro é assim, né? Dificulta ainda mais essa ideia. E nós estamos vendo, digamos, algo eu chamaria de perigoso, que é uma geopolítica cada vez mais assertiva dos Estados Unidos em relação à África. Então, mesmo aquela região da África Austral, que é uma região em que a descolonização ocorreu mais tarde, mais tardiamente, melhor dizendo, no final dos anos 70 e até anos 80, no caso do Zimbábue, que tinham partidos organizados ainda no poder da época da descolonização, nós estamos vendo recentemente, certo, o poder nacional nessas regiões, ainda que corrompido, é verdade, em muitos desses países, mas esse poder ser desafiado, certo, por conta dos interesses estadunidenses em última instância nessa região. Então, vejam, quanto mais espaço Angola dá para os Estados Unidos internamente, maior vai crescendo as oposições internas ao MPLA. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Angola agora. Nós estamos vendo o que está acontecendo em Moçambique, que não por acaso, justamente no norte de Moçambique, foram descobertas novas áreas de recursos naturais, de petróleo, que interessam muito aos franceses, interessam aos americanos. Então, o que nós estamos vendo é que a União Africana, que seria a organização responsável pela unidade africana, quanto mais ela demora para realizar essa unidade, quanto mais as lideranças africanas não se voltam para a unidade, mais a África vai perdendo a sua capacidade de autodeterminação, que foi ganha desde o movimento de descolonização. Quando foi ganha?
Eu estou falando, sobretudo, em relação a essa região da África Austral e do norte da África. Eram duas regiões que possuíam um espaço, digamos, de soberania, de autodeterminação mais forte do que o que existia em relação à África do Oeste, por exemplo. Então, mesmo essas duas regiões, desde lá da Primavera Árabe até agora, elas vêm sendo atacadas em sua soberania. Agora, vamos falar a verdade, isso é possível também porque esse poder nacional, que deveria ser nacional, desses vários partidos, também foram se corrompendo com o tempo. Também eles foram aderindo ao neoliberalismo, foram aceitando uma condição de primário exportador eterna, foram se tornando poderes, digamos, que foram perdendo a sua legitimidade interna, nacionalmente falando. Então, isso também possibilita que essas guerras híbridas que nós estamos vendo aí desde a Primavera Árabe vão se consolidando na África. Esse é o fato. Agora, qual é a saída para isso, se não a unidade africana? Eu não conheço. Se houver alguma, eu estou disposto a ouvir, mas não me parece tão óbvio. Inclusive, isso me fez lembrar que recentemente houve uma... Eu não lembro agora se já foi aprovado, mas havia um movimento interno africano de utilizar as moedas locais para o comércio local, porque o uso do dólar encarecia e muito as trocas. Então, o comum na África é o comércio se dar com países com economias extra-africanas e não intra-africanas. Sim. Que um pouco é o que a gente viveu na América Latina durante muito tempo, agora está, de alguma forma, se revertendo dentro exatamente a mesma ideia do regionalismo, né? Que tem sido definido como solução, vamos dizer, mas como uma forma de ajudar a conquista da soberania regional dos nossos países. Quer dizer, você pensa no regionalismo, mas com foco no país. Isso falta ainda à África. Eles ainda, digamos, eles conseguiram manter a União Africana. Sim. Nós perdemos isso na América Latina. O Unasul, É impressionante como em 2 anos eles simplesmente desapareceram. Eles, apesar de todos os problemas, conseguiram manter a União Africana. E isso é algo positivo, isso mostra que há uma cultura política, digamos, regionalista mais forte na África do que na América Latina, me parece. Isso é louvável, mas não é suficiente, claramente não é suficiente, porque, para além disso, tem que se caminhar por um regionalismo e integração. Se isso vai ser uma nação África ou não, é outros 500. Agora, se essa integração não vai se construindo materialmente, objetivamente, essa União Africana vai perdendo até a sua própria legitimidade como organização que deveria guiar a integração. Para isso ela foi criada em 2002. Para isso ela foi criada. Ela foi substituir a Organização da Unidade Africana, que era ainda lá de 1963. Vejam, há uma consciência pan-africanista das elites africanas. Eu acho que isso e acho, inclusive, que isso é mais forte do que na América Latina. Agora, essa consciência, digamos assim, de pensar os problemas continentalmente, regionalmente, efetivamente não conseguiu se contrapor ao imperialismo. Esse é o fato. Então, como que isso vai acontecer agora? Eu acho que essa é uma questão difícil de responder. Mas, em relação a isso, como você disse, Fábio, a situação deles não é muito diferente da nossa. Né? Quer dizer, nós também não conseguimos progredir em relação à nossa capacidade de integrar, nem a América do Sul. Né? Nem estamos conseguindo aproveitar a China, né, para isso, a bem da verdade. Né? Talvez, no caso da África, o que está sendo discutido, né, da integração da África, a Rota da Seda, etc., muitos colocam como uma possibilidade, um caminho para que essa integração africana se consolide. Mas isso é discutível. Em primeiro lugar, porque a Rota da Seda é uma rota, digamos, para fora da África. Né? É da África e dali para fora. É claro que os países africanos também não são bobos. Né?
Então, nós temos, nesses últimos 20 anos, as relações dos países africanos com a China melhorou muito. Isso se deve também ao Fórum China-África. Eles tiveram essa sagacidade de fazer valer esses fóruns. Então, o fórum com a Rússia também. E esses fóruns têm trazido algo de positivo, no sentido de que parte dessa relação seja convertida em infraestrutura para os países africanos e, às vezes, até infraestrutura de incorporação, de integração aos países africanos. Agora, isso é muito pouco para acreditar que o que está sendo feito pode levar à integração estrutural africana. Não é assim que as coisas acontecem. Certo? Mas tem algo no ar, é verdade, mas não creio que essa relação com a China possa ser o passo decisivo para a integração africana. Vão ter que ser os próprios países africanos que têm que tomar essa decisão. E quanto mais eles demoram nisso, mais a África vai perdendo a capacidade de se tornar um ator autônomo nesse jogo internacional hoje, que é um jogo pesado, dos grandes monopólios, dos oligopólios, da presença dos grandes blocos dos Estados Unidos, né? É isso que estamos vendo. A gente tem visto bastante um ataque, ou eu vou chamar de ataque, mas na verdade eles estão buscando a independência das grandes corporações e tudo mais de forma jurídica, né? Criando leis que dificultam a participação dessas grandes corporações, que demandam mais transparência da atuação dessas corporações, que a gente sabe muito bem que a forma de atuação delas é, no mínimo, duvidosa, para ser simpático. Para ser simpático. Né? E, claro, isso não vai ser do dia para a noite. Isso precisa ser o mais importante é que isso comece, que já começou, timidamente, em alguns lugares, mais forte em outros lugares. Mas o mais importante é que se sustente, que foi o que nós não tivemos aqui na América do Sul. Como você lembrou, né? A Unasul, bastou um governo, acabou. Pois é. Pois é. Que tipo de elite nós temos aqui, né? Depois precisamos voltar a Fanon. E vou aproveitar essa deixa. Ia falar isso. Quer dizer, que tipo Como ele de vê as elites? Que tipo de elite a gente conseguiu formar? Será que essa gente é formada aqui na América Latina, né? Quer dizer, o que nós... por qual tipo de gente a gente acaba sendo dominado e guiado aqui, querendo ou não? Né? Porque uma explicação, digamos, puramente econômica e material, eu acho que nos levaria à conclusão de que também para essa elite, para essa classe dominante, se quisermos usar o termo, seria prudente e inteligente a integração sul-americana. Parte da elite africana está convencida disso, por isso talvez que a União Africana não morreu. Que a formação de um mercado comum na África, como foi lançado, pode ser útil também para esses grandes monopólios. Né? E para enriquecer o neoliberalismo na África e governos corruptos de todos os tipos, sim. Mas é parte da inteligência dela perceber que a integração pode ser útil para ela enriquecer. Às vezes, me dá a entender que nem isso a elite latino-americana, as nossas classes dominantes, são capazes de entender. Não vamos fazer aqui uma sociologia da asnice. Né? Não é possível que seja só uma questão de inteligência ou de falta de inteligência. Quer dizer, qual que é, no fundo, essa incapacidade? Provavelmente, deriva do fato de que, para essa elite, tudo vai muito bem, obrigado. E isso é um elemento, digamos, que a gente tem que explicar, acho eu, não só por motivos exatamente materiais econômicos. Voltando ao Fanon. O Fanon tinha horror à experiência latino-americana da descolonização. Então ele dizia, veja, não vamos fazer na África o que se fez na América Latina. E tem passagens lá do Condenados à Terra que ele cita explicitamente os cassinos de não sei aonde, as praias do Rio de Janeiro e não sei das quantas, porque ele dizia, e no final da vida ele inclusive queria vir para Cuba, segundo um comentarista, mas isso é outra história. Né?
Ele dizia: o que se mostrou na América Latina, né? Que uma descolonização mal feita, né? E eles conheciam, por exemplo, Simão Bolívar, eles conheciam tentativas diferentes, né? Que uma descolonização, uma falsa descolonização, né? Levaria a uma situação, levou a uma situação neocolonial na América Latina. E que é isso que estava sendo preparado para a África também, né? E o Fanon desconfiava muito que isso tinha a ver com a questão racial, né? O Fanon, parte da atualidade dele, do meu ponto de vista, para voltar ao nosso tema primeiro, é que ele foi um arguto pensador das relações coloniais. E essas relações coloniais, para ele, não existiam exatamente somente nas sociedades colonizadas. Isso que é interessante. Porque isso não, digamos, o Fanon não foi lido assim em 1970, 80. O anticolonialismo dele era visto como um anticolonialismo do tipo nacionalismo revolucionário e está acabado. O Fanon não é só um nacionalista revolucionário. Ele é um teórico do anticolonialismo. E essa teoria dele, ele foi tentando construir do anticolonialismo, que eu acho que ele nem teve tempo de terminar, para falar a verdade, era uma teoria que tinha a ver como que as relações coloniais se mantinham depois da descolonização. Isso não é só a estrutura neocolonial da relação entre países, mas das relações sociais também. Então, muitas vezes, nos escritos dele, ele traz paralelos entre as sociedades racistas, como os Estados Unidos, e sociedades coloniais. Em vários momentos, ele faz esse paralelo. Ele diz, engraçado, veja, nos Estados Unidos, que não é uma sociedade colonial, né, nós vemos certos tipos de relações, certos tipos de características que são completamente coloniais das relações entre brancos e negros. Isso é algo que instigava ele a pensar. Então, tem um escrito dele, que em 1956, que eu cito muito, que a questão da tortura na Argélia, os torturadores franceses na Argélia, que ele diz explicitamente a Revolução Argelina, ela não tem só não é só uma revolução nacional, ela é uma revolução que busca extirpar o todo colonial, extirpar, aí pode se traduzir, a configuração colonialista, a estrutura colonialista de uma nação. Então, os artigos que eu costumo escrever sobre o Fanon têm relação com isso, inclusive nesse último livro com o Davidson. Que eu tento mostrar como o Fanon estava preocupado com isso, quer dizer, como uma revolução nacional, ela também deve se tornar social nesse sentido. Como a gente supera uma configuração colonialista para produzir uma nação democrática de fato. E isso tem a ver com o que eu estava dizendo anteriormente. Pode parecer que não, mas as coisas têm ligação, ou pelo menos eu acho que tem. Porque o que nós vemos na América Latina é que não é exatamente que as nações latino-americanas fracassaram. Eu acho que para boa parte da nossa população, sobretudo da classe dominante, mas não tão somente, também das classes médias, etc., o Brasil vai muito bem, obrigado, o Chile vai bem, o Peru vai bem, e daí por diante. Por quê? Porque eles não têm nenhuma identificação, solidariedade ou empatia com o resto da população. Por que isso? Por que aqui na América Latina a desigualdade social é vista e naturalizada tão facilmente? Por que os Estados Unidos se tornou o país mais, digamos, desigual entre os desenvolvidos? É claro que isso tudo tem a ver com a raça, né? Tem a ver com a configuração colonialista, que o Fanon falava com seus termos à sua época. Quer dizer, nós criamos nações, entre aspas, eu diria, que existem para uma certa parcela da população, mas não existe para outra parcela da população. E, às vezes, essa outra parcela, inclusive, é a maioria da população. Então, são nações que ainda, eu não sei se não estão formadas ou se simplesmente não existem. Parece mais países, lugares, do que nações propriamente. Porque a nação, do meu ponto de vista, né, ela implica uma certa ideia de cidadania, implica uma crença
de que o que existe, aquela sociedade que existe, é para todos e para todas. E em qualquer país da América Latina que você for, essa crença não existe. Ela não está consolidada. Cada elite dessa, ela governa para si mesma, né? A cidadania é para alguns. É para alguns. Isso é naturalizado e aceito e até achincalhado. Isso se torna parte do nosso traço nacional, da nossa, digamos, da nossa cultura, até, eu diria até, né? E não é isso exatamente o que a gente vê no mundo afroasiático, certo? Eu acho que o fato de sermos multirraciais na América nos criou uma dificuldade a mais em termos de democratização. É isso que eu quero dizer. E não é parte da... Nós somos, ao contrário de boa parte do mundo afroasiático, nós somos filhos do colonialismo. E esse fato ainda vive. Ele nos faz ser o que somos na longa duração, nesse sentido de que somos formados de forma desigual, racialmente desigual, e que isso nos torna meio que deformados, digamos assim, do ponto de vista social. E essa elite não se sente responsável pelo povo que tem, né? Se você for para a China, ou para a Tailândia, ou para... são elites horríveis também. Eu não estou romantizando ninguém. Mas elas, de certa forma, em muitos lugares, se sentem responsáveis pela nação, pelo país que tem. Em parte, isso se deve ao fato de que eles não são formados pelo colonialismo, eles têm histórias anteriores. Então, eles têm uma honra, uma certa dignidade de classe dominante. Isso não existe no Brasil. A nossa classe dominante ela brinca de ser europeia, né? Ela só descobre que não é quando vai para a Europa, às vezes. Então, mas assim, ela está muito bem onde está. Descobre que não é branco, né? Exatamente, né? Aquela piada de classe média alta e tal. Mas, de fato, ela está muito bem onde ela está. É difícil imaginar que alguém, digamos, que é filho de uma família importante no Brasil, etc. Esse cara, provavelmente, ele tem a melhor vida do mundo, entendeu? Eu não sei se na França ou em outro lugar ele vai ter uma vida como ele tem aqui, que, inclusive, nós temos todas as condições naturais e uma bela cultura. Nós temos muito para o que viver, só que esse é um tipo de vida que não traz a ele uma identificação como elite nacional, né? Ele não quer ser uma elite nacional. Ele não se vê assim. Isso não é um problema. Pode ser que para um africano ou para um vietnamita ou até um australiano isso seja uma questão. Ele pode não conseguir ser uma elite nacional, mas isso é alguma coisa que está na cabeça dele. Aqui parece que não. Parece que é uma tragicomédia do salve-se quem puder, né? Aparentemente. Agora, né, temos que trabalhar com o que temos, né? É isso. Ou, bom, temos que trabalhar para começar a mudar o que temos, né? Exatamente. Tentar entender para começar a mudar. Como eu falei aqui, trocar as ideias para tentar entender. E só aí é que vem uma disputa para mudar, que eu acho, né? Mas, Muretan, assim, incrível. Só palavra que eu tenho para dizer aqui foi... Podia continuar aqui por muito mais tempo, mas a gente também tem um certo horário. Mas podemos marcar outra vez para discutir mais sobre o continente africano, que também gera um debate interminável com tudo que tem ali, com toda a riqueza cultural, como eu já falei, histórica que tem ali. E eu queria te agradecer muito a possibilidade que você deu de estar aqui com a gente e te deixo aí as últimas palavras. Valeu, Fábio. É isso. Agradecer o convite, a essa, como se diz, né, oportunidade para estar aqui dialogando, né, com vocês. E me coloco à disposição, galera. Nós temos aí outros colegas que trabalham com África lá na UFABC também, professor Acácio, professor Pares e outros. E nós temos tentado fazer esse esforço de pensar, né, não só em África, mas nas relações do sul global de uma forma mais geral, né? Então, lá na pós da economia política mundial, em outros lugares, o Walter está nessa também, e outros colegas, para a gente pensar em alternativas para o mundo
e alternativas de utopia concreta, eu diria, sabe? Não só de resistência ou de romantismo do que é bonito e belo, mas do que é possível transformar, para que a vida dos que realmente necessitam possa ser melhor, né? Num futuro próximo, né? Então, estamos jogando esse jogo agora, né? Então é isso. Obrigado, viu, querido? Nos vemos. Bom, obrigado a você, agradeço as pessoas aqui que nos assistiram. Até uma próxima.